Ciao a tutti, está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo falaremos a respeito de uma reportagem recente no canal RAI sobre o processo de reconhecimento de cidadania italiana e também, obviamente, sobre os descendentes de italianos que imigraram do Brasil para a Itália e também dos italianos que migraram da Itália para o Brasil. Sem mais delongas, vamos falar a respeito do que ocorreu no século XIX. No século XIX, o Brasil passava por uma fase um pouco complicada, envolvendo fatores políticos e também econômicos. E com isso foi necessário a imigração de muitos italianos que, com isso, foram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Porém, o Brasil também estava numa situação um pouco crítica, no qual precisava de mão de obra, mais precisamente para trabalhos braçais. Esses italianos que imigraram na época, no século XIX mais precisamente, eles acabaram ocupando vagas que estavam abertas. No caso, trabalhos braçais, trabalhos pesados, trabalhos que muitas pessoas não sequer queriam trabalhar ou também não tinham pessoas para esse tipo de trabalho. E deixando claro, não só o governo brasileiro, como também o governo italiano passava por uma situação um pouco complicada. Por quê? Porque em 1861, século XIX, a Itália estava sendo unificada. E com isso, a Itália também estava passando por um momento um pouco crítico. Antes de ser Itália, era o reino da Itália. Nessa época, muitos italianos passaram muitas dificuldades aqui na Itália e com isso se viram obrigados a arriscar, dar um tiro no escuro e com isso se jogaram para a América do Sul. Eu vou tentar nesse vídeo falar mais a respeito do Brasil e não da América do Sul, mas para que vocês entendam o quão sério é uma reportagem dessa, uma reportagem de certa forma medíocre, onde aborda apenas um lado onde eles querem sensibilizar os telespectadores para que achem que o que está ocorrendo, que tais direitos, na verdade, são coisas erradas de existirem. Porém, não olham o outro lado da história. O outro lado da história que seria o quê? Um governo estava precisando de ajuda e um outro governo estava buscando ajuda. E com isso, basicamente, se juntaram e é isso. Temos hoje 30 milhões de descendentes de italianos vivendo no Brasil. E já que eu falei a respeito dos motivos que levaram o Brasil a basicamente implorar pela imigração italiana, vamos também abordar motivos que levaram a imigração italiana para o Brasil, pela visão da Itália. No século XIX, a Itália estava enfrentando mudanças socioeconômicas envolvendo a unificação que ocorreu em 1861. Muitos italianos se viram obrigados a dar um tiro no escuro, a se jogar para o desconhecido, porque eles tinham apenas duas opções: ou ficavam e tinham a chance de perder a sua vida, ou se jogavam para o desconhecido com uma possibilidade de mudança de vida ou de ter uma nova vida. E na época, não só o governo brasileiro, como também o governo italiano, e incluindo também a mídia brasileira e italiana, que faziam propagandas falando para que os italianos fossem para o Brasil em busca de uma vida melhor, porque eles teriam garantias que eles teriam sim vidas melhores, que eles teriam terras para plantar, terras para plantar e colher, obviamente, terras também para construir as suas casas, que eles teriam uma vida agradável. Era basicamente uma propaganda do tipo: venha para o Brasil, aqui possuímos terras férteis, onde você poderá plantar, colher, ganhar dinheiro, ter uma vida, ter a sua casa, ter a sua família e viver bem. Quando a gente fala sobre mão de obra que faltava na época para o Brasil, a gente se refere, obviamente, a fazendas de cafés. E na época, muitos desses imigrantes italianos, eles acabaram indo para São Paulo ou até mesmo para o Rio Grande do Sul. E agora, quais as consequências positivas da imigração? A respeito do desenvolvimento econômico, os imigrantes italianos contribuíram significativamente para a economia do Brasil na época, principalmente na indústria e agricultura. E não podemos esquecer também do legado cultural. Os imigrantes italianos contribuíram em muito com questões de festividades, gastronomia e tradições, tais quais estão vivas até hoje em muitas regiões do Brasil. Quais seriam as consequências positivas do reconhecimento de cidadania italiana? A principal delas seria a mobilidade internacional. Se você é um ítalo brasileiro, você é um europeu. E se você é um europeu, você tem livre acesso a qualquer país da União Europeia. Caso não seja um país da União Europeia, você, por ter o passaporte italiano, que seria o passaporte europeu, você tem livre acesso a muitos outros países que, você sendo apenas brasileiro, você não teria. Você teria que pedir permissão. No caso, os vistos. Agora, em segundo lugar, seria o acesso à educação e saúde. Se você for um descendente de italiano e você ter todos os documentos e já estar legalizado, você consegue ter acesso não só a instituições de ensino europeias, com taxas reduzidas, e também desfrutar dos serviços de saúde públicos, que são, muitas vezes, avançados. Já em terceiro, seria referente aos direitos trabalhistas e benefícios fiscais. E você, sendo um cidadão italiano, um cidadão europeu, você consegue mais facilmente ter acesso a esses direitos e benefícios. Já em quarto, e também muito importante, seria o legado familiar. Você sendo reconhecido como um cidadão italiano, um cidadão europeu, você consegue
consegue unir os laços que envolvem Brasil e Itália. Você consegue viver na prática o que você passou a vida toda vivendo no Brasil e você vê aqui na Itália, que é basicamente a mesma coisa. Costumes, tradições, gastronomia, todas essas coisas que você basicamente chega aqui e diz, cara, isso eu vivia no Brasil. Aqui eu estou basicamente em casa. E por fim, a estabilidade e segurança. Você sendo um cidadão italiano e europeu, eu sempre estou repetindo isso para você entender o quão importante é isso para você que é um descendente de italiano. Você vivendo aqui, você tem mais segurança, mais estabilidade, mais poder de compra, são tantas coisas boas. Porém, deixando claro, eu não vou falar apenas das coisas boas. No final do vídeo, eu ainda vou dar a minha opinião para que vocês entendam que aqui não é mil maravilhas, não é um mundo de arco-íris. Porém, essa reportagem no canal Rai, para mim foi uma coisa sem pé nem cabeça. É o mais do mesmo. Eles sempre vão bater na mesma tecla, querendo fazer de tudo mais um pouco para que as pessoas entendam que esse direito deve acabar. Mas é isso, eu não vou falar da minha opinião, ok, pessoal? Esse foi só um breve spoiler, vamos dizer assim. Mas no final, até o final do vídeo eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre tudo isso. Agora vamos falar a respeito da visão dos políticos e da mídia italiana a respeito dos imigrantes e também descendentes de italianos. Quando a gente vê aqui na mídia, ou até mesmo por parte dos políticos, eles falando a respeito de imigrantes legais e ilegais, é um pouco curioso. Por quê? Porque você sendo um descendente de italiano, que por mais para eles é algo que deveria talvez acabar, não digo para todos os políticos italianos e também não para todas as mídias. Porém, infelizmente, os que estão ganhando mais espaço são essas pessoas que são contra os direitos dos imigrantes italianos. No caso, os descendentes dos imigrantes italianos. Como funciona quando eles querem falar a respeito dos imigrantes legais, que seria o meu caso, o seu caso, o caso de todos aqueles que são descendentes de italianos. Eles falam, ou pelo menos deixam aparentar, que são contra, que deveria acabar, que tá tudo errado, que isso aí não deveria ser aceito, e é isso. Porém, ao mesmo tempo, quando a gente ouve dessas mesmas pessoas, quando eles falam a respeito dos imigrantes ilegais, tais quais não têm documentos, tais quais você não sabe o histórico, tais quais você não sabe de onde veio, o que pretendem fazer, ou até mesmo o que farão caso entrem aqui na Itália ou na Europa. Então, ao mesmo tempo que para eles os imigrantes legais são um problema, os imigrantes ilegais eles ficam naquela, mas tem que ver mais ou menos assim, não sei o que, não sei o que lá. Então é uma coisa um pouco complicada. Quais as diferenças entre imigrantes e descendentes? Na minha opinião, é uma coisa muito simples. Se você é um imigrante, você está num país, porém você não tem ligação nenhuma com aquele país. Você é um imigrante que saiu do seu país, chegou naquele país e você não conhece a cultura, não conhece os costumes, não tem a menor ideia de coisas que aconteceram no país ou ligações que existem entre aquele país e o seu país. Esses seriam os imigrantes normais. Já os descendentes é um caso à parte. Eles não deixam de ser imigrantes, porém eles têm uma ligação com aquele país. Se eu sou brasileiro, nasci, cresci e vivi a vida toda nos costumes italianos, costumes europeus, você vem aqui para a Itália e vai achar estranho por quê? Você apenas vai dizer assim, cara, isso aqui é uma coisa normal para mim. Eu não tô vendo nada de diferente, não tô vendo nada que me assuste. Então é uma coisa normal. Então, não faz o menor sentido você querer achar errado o direito de um descendente e ao mesmo tempo tratar como se não fosse uma coisa séria o caso dos imigrantes ilegais. É uma coisa que não faz sentido. Quais os benefícios da imigração na Itália? Primeiro de tudo, seria a taxa de natalidade. A Itália, infelizmente, faz anos que vive numa crise de natalidade, sendo de até 1,2 filho por família. E com a imigração dos descendentes dos italianos que vivem no Brasil, é possível fazer com que haja um equilíbrio na demografia da Itália. E o segundo ponto seria a falta de mão de obra. Aqui na Itália, muitos italianos não têm mais interesse em trabalhar em diversos setores. Com isso, os imigrantes, sendo eles descendentes de italianos que viveram no Brasil e passaram a viver agora na Itália, conseguem ocupar essas vagas e estariam disponíveis para qualquer outro italiano que também não tem interesse. Então é aquela, se tem vagas e os italianos não querem, alguém tem que ocupar ela. Por que não um descendente de italiano? E por último, contribuição econômica. Com a chegada dos novos cidadãos, sendo eles imigrantes descendentes de italianos, pode acabar impulsionando a economia do país. E agora eu vou abordar para vocês também um assunto que dificilmente você vai encontrar um canal que fala sobre vida na Itália, que vai abordar sobre isso, que vai mesclar o assunto de cidadania, o assunto de imigrantes, descendentes de italianos, com essa, que seria a questão da possibilidade de uma nova mundial. Caso você não saiba, a Itália vive também uma defasagem militar, sendo que o exército, sim, ainda tem militares na ativa, tem militares da reserva, só que muitos italianos não têm mais interesse de servir ao exército. E também o exército italiano não é aquilo tudo como a gente acha que é. Só por estar na OTAN não significa que é um baita de um exército. Não. Sim, é um exército bom, ok, mas não tem muita prática, não tem muito treino, não tem atividades fora do país, e quando tem
alguma atividade, são atividades bem tranquilas, nada que envolva uma... Primeiro ponto, então, seria, como eu falei para vocês, a defasagem militar na Itália. E o segundo ponto seria o impacto da imigração. O que aconteceria caso um descendente de italiano que nasceu no Brasil, mas tem interesse de ir para a Itália, está em idade militar, tem interesse de servir o exército da Itália? O que vai acontecer? Muitos italianos que não querem esses espaços, esses descendentes acabam ocupando e com isso fazendo carreira. Chegou o momento de eu dar a minha opinião a respeito dessa reportagem. Serei breve. Vamos por partes. Eu, Lucas, sou ítalo-brasiliano, atualmente vivendo na Itália há quase 2 anos. Primeiramente, ao meu respeito. Eu hoje estou trabalhando numa empresa. Essa empresa, ela é composta apenas por italianos. Porém, até o momento que eu cheguei, eu fui o primeiro estrangeiro a entrar nessa empresa. E o que essa empresa faz? Essa empresa é uma fábrica de ferro. E essa fábrica de ferro é composta de um pai, 2 filhos, que são basicamente os donos da empresa, obviamente, e de resto são os funcionários. Totalizando comigo, dá cerca de 4, 5 funcionários. Eu era o único estrangeiro. Logo após a minha chegada, entrou um outro estrangeiro, que por coincidência também era brasileiro. Depois de um mês, o que aconteceu? Entrou outro estrangeiro. Porém, dessa vez não foi brasileiro, e sim um paquistanês. Esse paquistanês, ele é um imigrante legal. Por quê? Porque ele se casou com uma italiana. E ele está nessa fábrica trabalhando comigo. Eu falo para vocês o seguinte: como que a Itália vai lidar com a falta de mão de obra para esse tipo de setor? Não é um trabalho que eu estou apaixonado, não é um trabalho que me deixa super feliz, mas é um trabalho que paga minhas contas, que faz com que eu consiga trabalhar, ganhar dinheiro e ao mesmo tempo aprimorar o italiano. Essa questão da mão de obra é tão sério, pessoal, mas é tão sério que quando eu vejo uma reportagem assim, eu fico abismado. Porque eles simplesmente separam um grupo de profissionais, vamos dizer assim, e esses profissionais que se dizem jornalistas viajam até o Brasil para, de certa forma, fazer o Brasil passar vergonha. E não faz o menor sentido. Se eles, ao menos, fizessem uma reportagem mostrando os dois lados, querendo mostrar para os telespectadores o que eles acham, porém também tentar mostrar o segundo lado, que seria a outra realidade, ao mesmo tempo que tem muitos brasileiros que sim, eles querem esse direito para morar nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, a Itália passa por um momento muito complicado em relação à mão de obra, e também essa questão do último assunto que eu abordei recentemente sobre a... É muito sério, pessoal. E ao mesmo tempo que eu vejo a situação da Itália, que a cada ano só fica pior e pior e pior, eu também vejo um outro país, que eu também sou descendente, que é de alemão. Eu sou descendente de alemães também. A Alemanha é a mesma situação. Só que enquanto a Itália, que ainda você tem um pouquinho de dificuldade para você se naturalizar italiano, caso você seja um imigrante ilegal, na Alemanha eu já vejo que as coisas são um pouquinho mais diferentes. Pelo que eu converso com algumas pessoas, eles falam que basicamente você chega lá e depois de 1, 2 anos, mais ou menos, você já está com todos os documentos e você já se torna, vamos dizer assim, um alemão. E a situação deles é quase a mesma coisa que a gente. Eles também precisam de mão de obra porque está escasso, e eles também estão passando por uma situação em que, se caso ocorrer eles não têm efetivo. O efetivo que eles têm é baixo, os reservistas também são poucos, então não dá pra entender, pessoal, não dá pra entender. Bastava apenas uma reportagem dessa mostrar um outro lado da história, que era o quê? Vai pro sul do Brasil. Sul do Brasil, pessoal, meu Deus, se você for pra Santa Catarina, você vai ver ali a quantidade de famílias que são descendentes de italianos, e eles têm tradições, têm culturas, os costumes, tudo, a gastronomia, tudo italiano. Se um italiano for para o sul do Brasil, eles verão o quão similar é viver aqui na Itália e viver no Brasil. Porém, isso não acontece nessa reportagem. A reportagem chega lá, a bonita vai lá, fala com algumas pessoas, chega nessas pessoas e pergunta: você vai estar nessa fila para o quê? Estou nessa fila para pegar meu passaporte. Tá, mas você é italiano? Sim, sou italiano. Tá, mas você nasceu aonde na Itália? Eu não nasci na Itália, eu nasci no Brasil. É um antiprofissionalismo, assim, escancarado. Agora, só porque você não nasceu no país, você não pode ser. Então, vou dar um exemplo bem básico. Se você é filho de italianos e seus pais vão viajar para o Japão e acaba que a mulher está grávida e tem um filho no Japão, a criança vai nascer no Japão e vai ser japonesa, sendo que só estavam ali de férias, cara, isso é uma coisa ridícula, entende? Ainda bem que os governos decidem esse tipo de coisa, porém, infelizmente, sempre tem os bonitos que querem considerar essas pessoas que não nasceram no país como segunda classe, terceira classe ou seres inferiores, tanto faz. Então é isso, pessoal, eu já tô ficando um pouco, vamos dizer assim, com raiva, para não dizer outra palavra, e eu não tenho mais muito o que dizer. É uma reportagem medíocre, é uma reportagem onde só mostra um lado, e esse lado tende a fazer com que os telespectadores julguem de uma forma que dificulte ou piore muito mais a situação daqueles que querem ou possuem muita vontade de mudar de vida, de serem reconhecidos italianos. Mas não sabemos quais serão os próximos passos. Espero que nada aconteça, como nunca acontece. As coisas só vão ficando um pouquinho mais difícil, mas não chega ao ponto de acabar com esse direito tão importante que a gente ainda tem. Não queria ter me alongado muito, mas infelizmente eu começo a falar,
a ficar com um pouco de raiva e quando eu vejo eu já fiquei 5 minutos falando. Espero não ter deixado o vídeo chato, espero que você tenha gostado de alguma coisa. Caso você não tenha visto a reportagem, eu tentarei deixar na descrição para você entender melhor, seria interessante você assistir e ver o quão ridículo foi essa reportagem. Se você gostou do vídeo, curta, comente o que você achou ou deixou de achar, compartilhe para amigos ou familiares que são descendentes italianos, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!